Muito obrigado, muito obrigado. Em que momento deixamos de manifestar a perfeição de Deus? Este é um dos questionamentos feitos na reunião virtual do grupo da Caminhada da Prosperidade. Em que momento deixamos de manifestar a perfeição de Deus? Se já recebemos tudo de Deus, por que não vivemos prósperos e felizes como filho de Deus? Quando e por que deixamos de manifestar a perfeição do Filho de Deus, ou de sou do Filho de Deus? Quando e por quê? Se entender por que deixamos de manifestar a perfeição do Filho de Deus, vamos encontrar a resposta para essa pergunta. Qual é a causa, origem de todas as infelicidades, dores e sofrimentos do homem? Qual a causa, a origem? Se Deus não criou dores e infelicidades, não criou pecador, não criou pecado, por que o homem tem que sofrer? Para responder a esses questionamentos, vamos utilizar o livro do professor Noriaki Jo, A Divina Essência do Homem. O capítulo que trata de pecado. O pecado não existe porque Deus não criou pecado nem o pecador. O professor Noriaki Jo diz assim no livro: a ideia de que o homem é pecador, arraigada no subconsciente da humanidade, cria sentimento de culpa que funciona como gatilho para desencadear autopunição na forma de infelicidades, tais como guerra, pandemias e catástrofes, etc. O livro Homem contra Si Mesmo, Carl Menninger, também fala da atuação do subconsciente que leva o homem a punir a si mesmo. Para eliminar o sofrimento da humanidade, é preciso, portanto, purificar o subconsciente da humanidade das crenças erradas. Quais são essas crenças erradas? A primeira é a crença coletiva de que o homem é pecador porque nasce com o pecado original de Adão e Eva. Segunda é a crença de homem material, vem da teologia dos tempos antigos, de que o homem é feito do pó da terra, e nos dias atuais da ciência moderna, segundo a qual o homem é feito de matéria. Nos dias atuais, visão científica da ciência, segundo a qual o homem é feito de matéria. Então, em que momento surgiu? Hoje, diria que surge a todo instante que você está vendo noticiários, literaturas relativas ao ser humano, ao corpo humano. O corpo do homem é tratado como se fosse uma peça montada, composto de órgãos, cada determinado órgão tem uma função, uma tarefa a cumprir. Na visão oriental, vem da crença budista de que o homem é ordinário e profundamente pecador. Então, essas são as crenças coletivas que levam a humanidade ao sofrimento. No livro A Divina Essência do Homem, o professor Noriaki Jo diz assim: o corpo carnal peca, o pensamento peca, o sentimento peca, as palavras pecam, mas o eu verdadeiro, que é filho de Deus, jamais pecou e jamais pecará, porque é perfeito. O que é o eu verdadeiro? Quando você entender o que é o eu verdadeiro, você vai encontrar a resposta. O eu verdadeiro é o de Só, o Filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança. É a primeira criação. No livro, o professor Noriaki Jo fala das duas criações. A primeira criação, segundo Gênesis 1, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Esse é o eu verdadeiro, o homem da imagem verdadeira, o homem de Só.
tudo foi criado pelo Verbo e era muito bom, era perfeito. O que Deus criou? Deus não criou o homem, forma do homem. Aliás, Deus criou o ser humano homem, não criou homem ou mulher, portanto não criou uma forma. Quando fala criação de Deus, homem é adição, não está referindo ao homem ou à mulher, não existe. É a matriz da qual se originaram todos os seres, por isso que somos um só na essência, um só perante Deus, porque originou de uma única matriz, única semente, e se multiplicou em bilhões, milhões de seres. No Gênesis 1, o homem foi criado à sua imagem perfeita, tudo foi criado pelo Verbo, portanto não usou nenhuma matéria, não usou barro, não usou um átomo, não, criou com o Verbo, com a palavra, criou a ideia, a matriz do homem, e que era muito bom, portanto, ser perfeito. Essa perfeição aloja no ser humano. E o Gênesis 2 trata da segunda criação. Nota que mudou o personagem. No Gênesis 1 é Deus, aqui é na segunda criação é Senhor Deus criou o homem do pó da terra, que cometeu o pecado e foi expulso do jardim do Éden. E exatamente isto tem que compreender o significado do criou o homem do pó da terra, é criação secundária. Criou o homem físico. Por que foi expulso? Porque o homem adquiriu a consciência matéria. Consciência matéria não consegue entrar no reino de Deus, porque é mundo não material, é mundo espiritual. Quanto mais consciência material, mais distante você fica do reino de Deus, do céu. Não que isso seja um local físico, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou a consciência tua material do homem é que impede a manifestação do homem do eu, do Filho de Deus, do eu verdadeiro. Por que não desfrutamos da mesma vida perfeita e vivemos em conflito um com os outros? Porque a manifestação terrena se dá através da mente. Por isso que o Dr. Massar Taniguchi usa o termo, este mundo fenomênico é o mundo da projeção da mente. Projeção da mente é como se a mente fosse uma lente mental que reflete as criações de Deus, mas se a lente mental estiver suja, o que sai projetado também sai com sujeira, não sai perfeito. E por isso que não conseguimos desfrutar a mesma vida perfeita do homem, do Filho de Deus. É a lente mental que está suja pelas nódulas da ilusão. Então, temos que eliminar as nódulas da ilusão. O que é nódula da ilusão? É a crença coletiva de que o homem é um ser material, feito do pó da terra, pecador, que foi expulso do jardim do Éden. Dr. Massar Taniguchi diz que é o encobrimento, nódoa quer dizer pó. Quando acumula pó em cima do seu carro, você não sabe nem que cor é o teu carro, pó acumula e cobre totalmente. E isso que acontece com a natureza divina do homem, é encoberto e manifesta aquilo que o pó criou. Encobrimento, por isso que chama encobrimento. Quando é que surgiu o encobrimento? Isso que está no Gênesis, quando viu o corpo nu, ou seja, viu assim como matéria. Isso constitui a ilusão inicial, que é a primeira nódoa. Quando viu assim como matéria, adquiriu a consciência material e se afastou do
jardim do Éden, ou seja, do reino de Deus. Não é que foi expulso. Como matéria, ele é regido pelas leis da matéria, pela lei da causalidade. Você não é livre. Foi expulso, quer dizer, deixou de ser livre, perdeu a liberdade, o significado. Não é que foi expulso, foi jogado para fora do local físico. Mesmo estando no paraíso, não consegue desfrutar da liberdade e da perfeição e das riquezas da perfeição do mundo do reino de Deus. Não é que foi expulso. Em que momento? Quando adquiriu a consciência material. Mas a consciência material hoje em dia se adquire através do conhecimento científico, da ciência moderna, segundo a qual o homem é feito do pó da terra. O que nos impede de manifestar a perfeição do Filho de Deus? O que nos impede de manifestar a perfeição do Filho de Deus? É o encobrimento, que são as nódulas da ilusão, que são como o papel embrulho, invólucro, que cobre o eu verdadeiro. O eu verdadeiro, vamos supor que é um diamante, o disso é um diamante, mas se surge pó, ela encobre e deixa de aparecer o diamante. O diamante continua lá, mas está encoberto de pó. Assim é o ser humano. O homem é perfeito, mas encoberto pelo pó, mostra outro aspecto. O que você tem que fazer é não ver o aspecto fenomênico, deixar de ver através dos olhos físicos, dos nossos sentidos físicos e dos ouvidos físicos e ver além. Isso você tem que treinar, é o que nós fazemos no grupo da Caminhada da Prosperidade. O que fazer para manifestar a perfeição do Filho de Deus? Tem que eliminar as nódulas da ilusão. Está na Sutra Sagrada. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente. Purificar a matriz da mente, que é? Conhecer a verdade. Conhecerei a verdade vos libertará. Libertará das ilusões, das nódulas da ilusão e, consequentemente, das dores, do sofrimento, da doença, da pobreza, das infelicidades. Você também tem que melhorar o currículo da vida, porque as nódulas da ilusão nada mais são que fatos e coisas, pensamentos do seu passado. Então, negativos, pensamentos negativos, fatos e acontecimentos ruins. Se você alimentar com novas nódoas transparentes, também vai eliminar as nódoas e vai aparecer o ser perfeito que é você mesmo. Quando você conhece a verdade, melhora o currículo da vida, elimina a nódoa da ilusão. Não existindo a ilusão inicial, não existirá a ilusão seguinte. E aí responde, mas é muito trabalhoso eliminar todas as nódoas da ilusão. Não precisa. Se você eliminar a ilusão inicial, todas as nódoas seguintes serão eliminadas automaticamente. Não existindo a ilusão inicial, não existirá a ilusão seguinte ou causas das infelicidades. Como apagar a ilusão inicial? Com esse objetivo, nós criamos o grupo Caminhada da Prosperidade com o objetivo de conhecer a verdade e melhorar o currículo da vida para eliminar as nódoas da ilusão. Utilizamos a metodologia do Goshin-Gyo e 5 passos para o êxito e o sucesso na vida. 5 passos, no teu vídeo anterior, expliquei que é uma metodologia que eu uso profissionalmente como empresário, melhorar o desempenho, a produtividade, a qualidade
dos nossos serviços, dos nossos trabalhos. E a mesma metodologia, em 5 passos, pode ser utilizada para qualquer coisa, não só para atividade profissional e empresarial, pode ser utilizado para melhorar o currículo da vida. Por que caminhada da prosperidade? Porque caminhada é uma coisa que você faz aleatoriamente, do jeito que você quer. Quanto quer caminhar, ou seja, quanto quer esforçar para conhecer a verdade e melhorar o currículo da vida, é problema de cada um. Tem uma metodologia, um exercício, estudos, etc. Não há cobrança. Eu meio que já desisti de fazer cobrança. Já dei muito curso e não dava resultado que eu gostaria, porque as pessoas têm que compreender que tem que caminhar em direção à luz. Não sou eu que vou obrigar ou ficar incentivando. A pessoa tem que entender a importância de fazer a caminhada. Quando compreender a importância de fazer a caminhada, vai começar a fazer todos os deveres de forma natural, não como obrigação. Go-Shingyo. Na Seichonoye tem o San-Shingyo, que é a leitura dos livros e sutras, a meditação Shinsokan e praticar atos de amor ou virtudes. Isso é o San-Shingyo. O San-Shingyo basicamente leva a conhecer a verdade. Conhecer a verdade não é uma coisa muito fácil, acessível a todas as pessoas. E aí a razão pela qual surgiu a Seichonoye no mundo. Seichonoye trouxe um novo caminho de salvação, que é a revelação divina da grande harmonia, que é a reconciliação. Através da reconciliação, através da manifestação da gratidão, arrependimento, ao perdão e manifestação da gratidão aos pais antepassados, faz manifestar em você a força da vida, a força que faz apagar, eliminar as nódoas da ilusão. E aí manifesta o eu verdadeiro, o homem, filho de Deus, o homem de Sou. A caminhada da prosperidade completada pelos exercícios diários, semanais, utilizando a metodologia dos 5 passos do sucesso, que é conhecer a verdade, treinar, praticar, apontar o seu desempenho, fazer as correções, as modificações para melhorar cada vez mais, investir cada vez mais para aprimorar, buscar a perfeição do Filho de Deus. Caminhada não é uma fórmula mágica, um curso de prosperidade que ensina a prosperar. Ensina a verdade, ensina a praticar a verdade, mas a prática da verdade é a própria pessoa que tem que fazer. Não é como eu praticar no lugar de alguém, isso não funciona. A própria pessoa tem que conscientizar o quanto precisa caminhar para chegar no seu objetivo. Em que momento deixamos de manifestar a perfeição de Filho de Deus? Se existe a crença da teologia antiga do homem do pó da terra, que hoje creio que poucas pessoas têm essa crença, mas infelizmente, à medida que diminui a crença teológica, aumenta a crença científica de que o homem é feito de matéria. Então, momento é qualquer momento, é questão coletiva. A consciência coletiva adotou isso, e por isso a humanidade sofre as consequências catastróficas em cima dessa crença coletiva. É preciso eliminar
essa crença coletiva de que o homem é matéria. O homem não é matéria, o homem é filho de Deus, é a semente criada pelo homem, semente, a matriz criada por Deus, que se multiplicou em bilhões de seres humanos aqui no planeta Terra. Muito obrigado, muito obrigado.